Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Pedro diz a Nicolas que com o transplante ele ficará bem. Nico pergunta à mãe como encontrou Pedro. Helena diz que foi por um acaso. Nico diz a Pedro que quando crescer quer ser mecânico como ele. O doutor diz a Helena e Pedro que Nico passará por vários processos para a doação de medula. Domingo pede dinheiro emprestado a Nelson. Nelson se chateia, mas empresta. Pedro pede desculpas a Helena por ter sido tão grosseiro com ela. Pedro diz que Nico é encantador. Helena conta a Pedro que Nico não sabe que é adotado. Mais tarde, Nico conta a Ernesto que conheceu Pedro e demonstra felicidade. Ernesto fica chateado e discute com Helena. Helena diz que Pedro prometeu nunca revelar a verdade a Nico. Ernesto diz que não confia em Pedro. Pedro diz a Gina que conheceu Nico e que ele é realmente seu filho. Pedro diz que quase chorou de emoção. Gina o incentiva que não se encarinhe pelo garoto, pois tem família. Pedro conta a Gina que Nico não sabe que é adotado. Helena pergunta a Ernesto por que ele se chateou quando Nico disse que conheceu Pedro. Ernesto responde que Nico falou com muito entusiasmo e emoção sobre o mecânico. Helena diz a Ernesto que o único pai de Nicolas é ele. Domingo dá dinheiro a Samuel para comprar seus livros de direitos. Samuel consegue emprego de dançarino. Pedro revela a sua mãe que é o pai de Nico. Esther fica emocionada por ser avó. Domingo diz à esposa que Nicolas já tem sua família. Samuel ensaia nas aulas de dança e é um desastre. Gina pede a Pedro para acompanhar ele até o hospital. Pedro aceita. Samuel quase é atropelado por Gabriela. Samuel conta aos familiares que a dança não é para ele. Samuel busca emprego numa empresa de eventos. Ele se encontra com Gabriela e fica surpreso. Gabriela diz que sua irmã é dona da empresa. Esther vai à recepção do hospital e pergunta à secretária informações de Nicolas. A secretária informa que só pode dar informação aos familiares. Esther responde que é a avó do garoto. Ernesto escuta e discute feio com Esther. Esther diz que é a mãe de Pedro. Furioso, Ernesto expulsa Esther do hospital. Ernesto diz a Esther que Nico já tem sua família e manda ela se esquecer dele. Esther conta a Nelson que o pai adotivo de Nicolas ficou furioso ao vê-la no hospital. Pedro, Helena e Nico se encontram na rua. Os três decidem dar uma volta no carro de Pedro. Os três vão conversando no caminho. Ernesto diz a Domingo que a esposa dele foi no hospital se apresentando como a avó de Nicolas. Domingo se surpreende e pede desculpas pela atitude de sua esposa. Ernesto exige que não se aproximem de seu filho. Pedro, Nicolas e Helena decidem ir em uma hamburgueria. Pedro e Helena conversam sobre Nico e ficam mais próximos. Domingo e Esther brigam por ela ter ido ao hospital. Ernesto liga para Helena e descobre que ela e Nicolas já estão no restaurante com Pedro. Ernesto fica chateado. Domingo se sente mal. Ernesto chega no restaurante e beija Helena na frente de Pedro. Pedro fica sabendo que sua mãe foi ao hospital se apresentando como a avó de Nico. Ernesto briga com Helena por ter saído com Pedro e Nico. Helena diz que encontrou Pedro por acaso. Ernesto diz que uma coisa é se encontrar por acaso e outra é sair como um passeio. Ernesto diz a Helena que não quer que isso ocorra novamente. Ernesto conta a Helena que a mãe de Pedro foi no hospital se apresentando como a avó de Nicolas. Ernesto diz que uma coisa é Pedro doar a medula para Nicolas e outra é a família dele querer direitos quando não tem. Helena enfrenta o marido e diz que evitarem estes problemas desde que Nico era pequeno se eles tivessem contado a ele que era adotado como ela queria. Pedro conta a Gina que foi comer hambúrguer com Nico e a senhora Helena. Gina se enciuma por Pedro ter saído com a mãe adotiva de seu filho. Helena conta a Andréia que ela e Ernesto brigaram por Pedro. Andréia fica contra a atitude da filha. Pedro diz à mãe que Helena é uma boa pessoa. Pedro diz que por ele não se separaria de Nicolas, mas ele já tem uma família. Samuel é contratado pela empresa de evento. Ernesto é frio com Helena. Pedro liga para Helena e pergunta como ela está. Ela diz que está bem.
Ele diz que a voz dela lhe diz outra coisa e pede desculpa se causou problemas para ela. Ela diz que foi uma bênção, pois por ele, Nico tem uma esperança de vida.